Olá, meus amigos, tudo bem? Trazendo aqui mais uma exposição de um ensinamento que é promovido pelo corpo governante da organização Torre de Vigia, conhecido mundialmente como Testemunhas de Jeová. E antes de entrar na consideração, queria ler alguns versículos bíblicos que podem servir de base para o que nós vamos falar aqui. O primeiro é Mateus 15, versículos 7 em diante, que diz assim: Mateus capítulo 15, versículo 7 em diante, ó. Hipócritas, Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Jesus condenou então aqueles que ensinavam regras de homens como se fossem doutrinas. Guarda na mente esse texto. Vamos agora para 1 Coríntios 4, versículo 6. Que diz: Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo, para o bem de vocês, a fim de que por meio do nosso exemplo aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando o partido de um contra o outro. Não vão além das coisas escritas. Guarda aí na mente. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 1. E os versículos 8 e 9. No entanto, o apóstolo Paulo, por inspiração, disse: no entanto, mesmo que um de nós, ou um anjo do céu, um de nós, inclusive ele, lhes declare como boas novas algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. Como acabamos de dizer, digo agora novamente: quem quer que esteja lhes declarando como boas novas algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Como é que a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, liderada por 8 homens, conhecido hoje, atualmente, 8 homens, como corpo governante, que governa quem? Todo o conjunto de irmãos, né, que são mais de 6 milhões no mundo todo. Eles determinam, então, em que esses irmãos devem ou não acreditar em cada época, em cada período, né? Porque de tempos em tempos eles mudam as suas doutrinas, já mudaram mais de 340 vezes suas doutrinas. Então, os irmãos têm que acreditar que o que eles dizem hoje é verdade até o momento em que eles mudem essa verdade para outra verdade. E aí eu não sei se você já... Agora veio na minha cabeça aqui. Já assistiu um filme chamado A Revolução dos Bichos? George Orwell. É o mesmo autor do livro 1984, do filme também. Nesse filme da Revolução dos Bichos, os animais começam a se rebelar contra os humanos, considerando os humanos inimigos. E aí, algum grupo de porcos, que se tornam porcos governantes, eles estabelecem regras específicas, que no começo todos deveriam, né, seguir. E dentre elas, era que eles não poderiam usar roupas de seres humanos, nem dormir na cama de um ser humano. Com o passar do tempo, os porcos governantes espertos começaram a tomar o poder. E aí eles iam alterando as suas regras, né? Aí iam lá no quadro e mudavam. É proibido dormir na cama com lençol. Ou seja, eles mesmos estavam desobedecendo as próprias, mudando, né? E adaptando para que eles pudessem viver no conforto e no luxo às custas dos outros animais que trabalhavam para eles, né? Como escravos. A analogia, não sei se você entendeu, né? A aplicação. O governante vai mudando as doutrinas, vai adaptando de modo que eles continuam no poder, né? Sempre reivindicando para si o poder, sua soberania sobre os irmãos, e alterando a seu bel gosto, ao bel prazer, conforme lhes é conveniente. E aí eles vão adaptando as doutrinas do jeito que eles quiserem e dando uma roupagem
uma aparência de respaldo bíblico, né, para cada uma delas. E aí ele diz, é uma visão mais... Olha que bonito que eles botam nas publicações. Um olhar mais atento deste texto nos ajuda a ver... Aí se amanhã eles quiserem mudar de novo, eles podem mudar a frase, né, e dizer assim, uma consideração mais cabal. Aí eles vão usando os recursos, né, as frases mais bonitas de efeito que eles gostam de colocar, e os irmãos vão vendo, puxa vida, como é que esses irmãos são estudiosos da Bíblia, né? E são obrigados a acreditar em tudo que eles falam. Vamos pegar aqui um ensinamento deles, e inclusive está nesse livro aqui, ó, Clímax de Revelação. Esse aqui é o original, capa dura ainda. Esse livro foi estudado umas 3 vezes. Eu tenho ele aqui, ó, desde... Esse aqui eu adquiri em 1994. Mas eu acompanhei o estudo dele nos anos antes disso. Ele foi lançado em 88, 89. Eu acho que o estudo dele foi em 91, 90, 91. Eu assisti esse primeiro estudo e depois dos outros estudos eu fui o dirigente desse estudo. Né? Como é que pode? Acreditar em cada coisa que esse livro fala. Depois eu vou trazer devagarinho algumas das heresias que são ensinadas nesse livro. Essa aqui é uma delas. No livro de Apocalipse, capítulo 7, vamos lá. Interessante aqui, ó. Eles ensinam aqui nesse livro, e na Sentinela 15 de janeiro de 1900 Perdão, apaga. Eles ensinam na Sentinela 15 de janeiro de 2009, dando destaque ao livro Clímax de Revelação, que os 24 anciãos citados no livro de Apocalipse, os 24 anciãos que são citados aqui, eles são citados no capítulo 4 de Apocalipse. Vamos lá lembrar aqui. Capítulo 4, cadê? Diz aqui, ó. No capítulo 4, versículo 4 diz, Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nesses tronos eu vi 24 anciãos sentados usando vestes brancas e na cabeça coroas de ouro. A Bíblia diz quem são esses 24 anciãos? O que eles significam? O que eles simbolizam? Não diz. Não diz, e se você achou algum texto que diga assim, os 24 anciãos significam, igual tem lá no início do livro de Apocalipse que diz, as 7 estrelas significam os anjos da congregação, os candelabros significam as congregações, e etc. Né? Tem isso referente aos 24 anciãos na Bíblia? Bom, mas o corpo governante achou por bem dizer, na Sentinela 15 de janeiro de 2009, por exemplo, que os 24 anciãos representam os 144 mil em sua glória celestial. É o que eles interpretam, né? Mas isso tem base bíblica? A Bíblia diz isso? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Olha só, na mesma Sentinela, página 31 diz, portanto, a ressurreição dos cristãos ungidos deve ter começado algum tempo antes de 1935. Além de dizer que os 24 anciãos representam os 144 mil, eles dizem que a ressurreição dos cristãos ungidos começou antes de 1935. Aí ele fala assim, por quê? Porque naquele ano a correta identidade da grande multidão tornou-se conhecida para os servos ungidos de Deus na terra. Como é que essa identidade da grande multidão se tornou conhecida? Foi um discurso que o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph F. Rutherford, o Joseph Franklin Rutherford, proferiu um discurso famoso, e aí foi a partir daquele ano ali, inclusive, que houve várias mudanças. Né? Primeiro se ensinou que naquele ano, 1935, a selagem dos 144 mil havia cessado, ou seja, todos os 144 mil tinham sido selados já. Essa doutrina teve que mudar também, acho que foi em 2008 que mudou isso. Né? Nessa época, interessante, que o número de ungidos que eles achavam, ainda acham, que tem que ser 144 mil, se refere aos que vão viver no céu como reis e sacerdotes, a Bíblia não fala nada disso, e eu sempre
faço essa pergunta aqui, né? Foi uma das perguntas que eu fiz, que irritou muito os anciãos da congregação, que me expulsaram também por esse motivo, fazer perguntas desse tipo. Qual é o texto na Bíblia que diz que os 144 mil vão ser reis e sacerdotes no céu? E qual é o texto na Bíblia que diz que os 24 anciãos são os 144 mil? Onde que diz isso? Aí eles querem citar texto que fala assim, mas aqui em Apocalipse 5, 9 e 10 fala, serão reis e sacerdotes, mas aí diz que são 144 mil. Vai lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, onde Jesus diz, aquele que vencer eu darei a coroa, e eu darei autoridade para sentar no trono. A quantos? A 144 mil só? Não, ele diz, aquele que vencer eu darei autoridade. A Bíblia não diz que só 144 mil vão para o céu. Você acha esse texto aí na Bíblia e me mostra. Coloca aí nos comentários. Tem algum texto que diz isso? Tem? Ou que diz assim, os 144 mil serão reis e sacerdotes no céu. Tem algum texto que fala isso? Você vai citar Apocalipse capítulo 20, que fala dos que participam da primeira ressurreição, serão reis e sacerdotes com Cristo. Ali diz que são 144 mil? E diz que eles serão reis e sacerdotes no céu? Exatamente esse detalhe. Eles misturam os textos e dão aos textos a roupagem que eles querem, o entendimento que eles quiserem. E aí eles podem ficar mudando de entendimento ao bel prazer deles. Bem, no livro Clímax de Revelação, já citado, página 76, 77, traz aqui, aqui embaixo, a identidade dos 24 anciãos. E aí na outra página, eles começam a explicar, né, a quem se refere. E aí eles dizem que esses 24 anciãos, entronizados e coroados, são os 144 mil que eles chamam de cristãos ungidos. Ou seja, desde que Jesus, que foi derramado o Espírito Santo lá no Pentecoste, em 33, era comum, até hoje, a quantidade desses cristãos, chamados de cristãos ungidos, deveria somar 144 mil. Lá em 1935, quando eles descobriram, né, que havia uma grande multidão que vai viver na Terra, enquanto 144 mil vai para o céu, no discurso do Rutherford, quer dizer, ele descobriu no entendimento dele e empurrou isso para os irmãos. Não foram os irmãos que descobriram. O número que eles chamavam de cristãos ungidos, como é que eles sabem, né? Eles contam a quantidade de pessoas que comem e bebem dos emblemas na celebração. Aí eles contam quantos fazem isso, coloca no relatório, vai lá para a sociedade na sede mundial e aí eles contabilizam a quantidade desses que comem e bebem, porque só pode comer e beber quem acredita ser membro dos 144 mil que vão para o céu ser rei e sacerdote. Os outros têm que pegar os emblemas e ir passando de mão em mão, como eu já falei aqui em outros vídeos, né? Mais um ritual de rejeição ao sacrifício de Jesus. E uma promoção para aqueles que, né, uma autoproclamação de poder e de supremacia acima dos outros irmãos, para os que professam ser parte desses 144 mil, cujos membros mais conhecidos e famosinhos são os membros do corpo governante. São os conhecidos no mundo todo, né? E aí eles brilham como reis, né? Como governantes, como eles mesmos se chamam. Bem, em 1935, o número de cristãos chamados cristãos ungidos dos 144 mil era cerca de 52 mil pessoas. De lá para cá, esse número deveria diminuir gradativamente, correto? Porque os irmãos não são imortais, né? Eles vão morrendo com o passar do tempo, vão ficando idosos e morrem. E de fato isso vem acontecendo. Até mais ou menos 2007, 2000, por aí, nos anos 2000 alguma coisa, o número estava girando em torno de 8.500, por aí. Mas quando chegou em 2008, uma coisa estranha aconteceu. Houve uma nova luz. E aí o corpo governante descobriu que a selagem não tinha terminado em 1935, mas ainda estava em aberto. Aí um milagre aconteceu na organização. O número dos que passaram a tomar os emblemas
pulou de 8.500 para atualmente mais de 20 mil. Então, ó, de lá de 33, da época dos apóstolos, até hoje, até 1935 só tinha 52 mil. Aí agora, até 2005, 2006, por aí, tinha 8 mil e pouco. Agora já tem mais de 20 mil de novo. Aumentou. O número começou a aumentar gradativamente. Ficou uma coisa muito esquisita, muito estranha, né? Porque o número deveria diminuir e de repente começou a aumentar de novo. Aí eles escreveram um artigo que eu vou trazer, dizendo que os que tomam os emblemas, a maioria são pessoas com problemas mentais. Para justificar esse aumento absurdo no número dos que tomam os emblemas, a desculpa que eles deram foi que a maioria dos que estão tomando dos emblemas hoje em dia são pessoas com problemas mentais, doentes mentais. Mas é estranho, né? Os 8 membros do corpo governante também tomam dos emblemas. Seriam esses também pessoas com problemas mentais? Já parou para pensar nisso? Será que uma testemunha de Jeová, um membro, um seguidor do corpo governante, consegue pensar nessa possibilidade? De que um desses 8 lá, ou talvez os próprios 8, todos eles, ou mais de um, também são pessoas com problemas mentais? Pensa nisso. Agora, vimos na Bíblia a comprovação de que os 144 mil são os 24 anciãos e que os 24 anciãos são os 144 mil? Não vimos. Agora vamos ver um texto que desmonta essa doutrina deles, que é o próprio livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos lá? Primeiro nós vemos que na Bíblia não diz nada de que os 24 anciãos são os 144 mil. Não vimos nada na Bíblia que diz que 144 mil pessoas vão para o céu. Não vimos nada na Bíblia dizendo que 144 mil pessoas serão reis e sacerdotes, ou que só eles serão reis e sacerdotes. Não tem isso na Bíblia. Se você achar, coloca, mas coloca o texto, claro, não vai citar aí Gênesis 1:1, texto que não tem nada a ver, né? E dá o entendimento que você quiser, porque isso aí é o que eles fazem. Bom, vamos desmontar a ideia de que os 24 anciãos são os 144 mil. Vamos lá. Apocalipse 14, do 1 em diante. Eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Ouvi o som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que eu vi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico. Diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Então, esse cântico estava sendo cantado diante dos anciãos. Quem cantava? Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foram comprados da terra. Os 144 mil estavam cantando um cântico. E esse cântico estava sendo cantado diante dos anciãos. Se os 24 anciãos são os 144 mil, como é que os 144 mil estão cantando o cântico diante deles mesmos, dos 24 anciãos? Não é um paradoxo, uma contradição absurda, uma tentativa grotesca de tentar dar um sentido para esse texto? Por que eles insistiram em dizer que os 24 anciãos são os 144 mil? Por causa do que está aqui no capítulo 7 de Apocalipse, do versículo 7 em diante. Aliás, do versículo 13. Ó. João perguntou, quando ele viu a grande multidão, quem são esses que vestem as compridas vestes brancas e onde eles vieram? De onde? Assim eu lhe disse imediatamente, meu Senhor, é o Senhor quem sabe. João estava falando com um dos 24 anciãos. Aí um dos 24 anciãos respondeu que esses são os que saem da grande tribulação. Para poder dizer que a ressurreição dos ungidos começou antes de 1935 e que o ajuntamento da grande multidão começou em 1935, então eles insistem em dizer que esses 24 anciãos são os 144 mil, do qual eles também fazem parte, e por isso eles é que dão o entendimento de quem é a grande multidão, quando é que ela surge,
quando é que ela vem no cenário, quando é que a selagem começou ou deixa de começar, porque eles se colocam como membros desses 24 anciãos que sabem para quem João disse, meu Senhor, és tu quem sabe. O Rutherford, é como se João estivesse dizendo para o Rutherford assim, meu Senhor, és tu quem sabes quando começa o ajuntamento da grande multidão. Aí Rutherford diz, 1935. Meu Senhor, és tu quem sabe quando começou a ressurreição dos santos. Aí ele vai e diz, em 1918. É o que eles falam, né? Sobre 1918, a ressurreição dos santos, eu vou trazer um vídeo também específico sobre isso. O que ficou claro para você até aqui? Essa doutrina dos 24 anciãos serem os 144 mil está na Bíblia? É um ensinamento bíblico? Se enquadra aqui o que foi dito em 1 Coríntios 4, 6, ó. Não ultrapassem o que está escrito. Ou, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ou, é em vão que persistem em adorar-me, pois ensinam por doutrinas os mandados de homens. Mandamentos de homens, ensinamentos de homens que não têm nenhuma base bíblica, simplesmente são forjados por manipulação de textos para que eles possam dar o sentido que eles quiserem em qualquer época. Essas doutrinas aqui desse livro, a maioria já foram alteradas, como a da selagem que nós falamos, a questão do escravo fiel discreto que é citada aqui já modificou também. Várias doutrinas já foram modificadas. Quando é que os cristãos ungidos recebem sua recompensa celestial, conforme eles ensinavam, já mudou também. Muita coisa que está aqui já caiu por terra por eles mesmos e vão mudando conforme eles querem. São eles que ditam as regras. Eles é que dizem o que a Bíblia tem que dizer para as pessoas. São eles que determinam. E quem discorda é chamado de apóstata. Agora, e você? Prefere acreditar no que a Bíblia diz e não ir além do que está escrito? Ou ser guiado pela mente de homens que determinarão para você em que você deve crer, como amos da sua fé? A decisão é sua. Se você acha que o que foi dito aqui não faz sentido nenhum e o que eles ensinam realmente está certinho, ótimo. Segue sua vida ou seu curso normal. Se você viu que realmente não faz sentido, que não se encaixa com o que a Bíblia ensina e é uma doutrina de homens, por favor, coloca aí nos seus comentários. Coloca aí no comentário para a gente saber se deu para você entender o raciocínio, a ideia aqui, né, que o objetivo dessa exposição é mostrar que existem centenas de ensinamentos que o corpo governante ensina, que não tem nenhuma base bíblica e vidas já foram perdidas, famílias já foram destruídas e continuam sendo, porque as pessoas enxergam que eles estão ensinando coisas erradas, falam isso, e aí são considerados apóstolos, são expulsos, as famílias se dividem, os pais não podem ver os filhos, as esposas se separam dos maridos, os avós não podem ver os netos, os tios, os sobrinhos. Por quê? Porque o corpo governante domina a vida de todo mundo que é membro dessa organização. Pelo bem dessas pessoas, dessas famílias que estão sendo destruídas, estão se tornando infelizes por causa do domínio tirânico que o corpo governante impõe para os seus membros, pelo bem dessas pessoas, preste atenção nessas exposições e compartilhe com outros, para que outros também sejam alertados de que muitos estão num engano terrível, sendo manipulados por homens poderosos. Foi um prazer compartilhar, então, mais essa informação. Até nossos próximos vídeos.